Bom, vamos falar sobre sexta-feira. Algumas coisas interessantes. Primeiro, Ibovespa, ele fechou aqui no gráfico mensal dele, a gente consegue ver que ele mantém a tendência de baixa dele no mensal, né, no prazo maior, né, e aqui com três linhas de tendência de baixa, a gente consegue enxergar muito bem que ele tem ele bateu aqui num ponto importante. Na verdade, ele não bateu ainda, está pertinho, mas ele está quase lá. Então, se romper, fica até interessante, mas a princípio nada indica que ele vai romper, apesar de que a gente está tendo nessa alta no gráfico semanal, a gente já consegue ver melhor, né? A gente consegue ver que ainda falta um pouco aqui para ele chegar lá, para bater no objetivo, mas no gráfico semanal a gente consegue ver que o volume ele tem subido, aumentado nas últimas 3 semanas, então isso é bem interessante. O IFR acompanha também, então isso também é bem interessante, e o ABV também. Então isso mostra que o Bovespa está no caminho, mas nada por enquanto indica que ele vai romper, que acabou a crise, tá bom? Bom, Ibovespa já falei. Vou falar sobre o dólar. O dólar também está bem interessante. A gente olhar aqui, aqui no gráfico semanal, a gente consegue ver uma tendência de alta bem antiga. Começou em 2011, tá? Então doleta tem essa LTA aqui e tem respeitado bastante. Essa LTA eu já acompanho há algum tempo, tem respeitado bastante, agora bateu nela. Então tudo indica que o Ibovespa lá em cima caindo e o dólar aqui subindo, né, pode mostrar alguma coisa pra gente que a gente pode esperar aí para as próximas semanas do mês de abril. Bom, mostrei a doleta, agora vamos mostrar o Dow Jones, que também está pegando fogo. Bom, o Dow Jones, estou mostrando aqui no gráfico semanal. Uma coisa interessante dele é o seguinte: ele fez topo histórico na sexta-feira, tá? Ele rompeu esse ponto aqui, então ele marcou máxima na sexta, mas ele fechou o dia, fechou a semana, né, com um chamado homem enforcado. Então isso aqui, para todo mundo que conhece análise técnica, sabe que isso é um candle de reversão, tá? Não confirmou ainda. Para vender, né, na prova ele vai perguntar: e para vender, você venderia? Claro que não, teria que perder ele para aí sim vender e fechar abaixo dele, aí sim, tá? Estou no gráfico semanal. Se olhar no gráfico diário, a gente consegue ver uma coisa semelhante, tá? Aqui no gráfico diário semelhante ao gráfico diário, ele realmente fechou feio, tá? Fechou perdendo a mínima, fechou rompendo. Para mim é um padrão bem interessante, tá? Ele rompeu para baixo um doji, então para mim é um padrão bem interessante de reversão, mas é uma reversão que ainda vai demorar muito para se confirmar, tá? Não teve notícia nenhuma, não teve nada que mostre isso, tá bom? E por último, o Dow Jones, é interessante ver que de um período para cá ele mostra num período maior. Deixa eu botar, eu acho que é no semanal que eu tinha visto, no semanal, até coloquei isso no blog. Ele mostra no semanal, tá, um princípio, ou não um princípio, já existe há um tempo, de uma divergência de baixa de FR. Então o FR aqui cai e o Dow Jones na mesma época sobe, tá? E outra coisa interessante, o volume, tá? Nas últimas semanas o Dow Jones tem subido e o volume tem caído. Então isso é uma coisa bem interessante também para a gente ver. E para fechar as operações que a gente fez na sexta-feira, vamos lá. Primeira, Petro a gente não fez nada, não teve operação nenhuma. Dólar, a gente perdeu 2 pontos. Vamos ver a doleta no gráfico diário. A gente, dentro do nosso padrão de compra, a gente comprou ele nesse rompimento aqui, tá? Ele chegou até aqui, mas depois ele perdeu a mínima, então a gente topou ele na mínima desse e perdeu 2 pontos. Doleta. E índice, a gente ganhou bastante na sexta-feira no nosso setup. Desculpa, falar sobre Vale primeiro. Vale a gente teve um stop, tá? Vale, a gente foi estopado. Deixa eu tirar aqui o desenho. Vale, a gente estava vendido
na sexta-feira, na quinta-feira a gente estava vendido, tá? Mais ou menos aqui. E a gente foi stopado nessa máxima, tá? A gente perdeu 2%, tá? Foi um stop meio longo, foi o stop máximo que a gente tem na nossa estratégia, tá? E a gente vendeu, a gente dormiu vendido na Vale. Deixa eu botar o gráfico 120, fica melhor ver. A gente dormiu vendido na Vale, aqui a 29,72, e por enquanto a gente está ganhando 1% no fechamento dela, tá? Mas o objetivo é de 2%. Então vamos ver se a gente consegue recuperar na segunda-feira nossa perda de sexta, para ficar bem na fita. E por último, índice futuro, a gente fez 2 trades muito bons. Primeiro trade, um trade clássico de rompimento aqui, tá? Com objetivo de 250 pontos, foi lá bater no nosso objetivo e depois despencou. Então ganhamos 250 na compra e depois a gente vendeu aqui nessa perda. A gente ganhou aqui, tá? 470 pontos. Então 250 com mais 470 pontos, 500, 600, 700 pontos, tá? 720 pontos, tá bom? Então, poxa, 720 pontos em um dia, né? A gente tinha perdido 500 pontos na quinta-feira, então já estamos 200 aí no lucro em relação à quinta. É isso, uma boa semana, uma semana de muitas operações positivas. Vamos lá.